nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso, a gente precisa crer no Senhor, amém? Todos os dias a nossa fé ela é provada, né? Não é isso que diz o cântico? Né? Cada vez que a minha fé for provada, né? Eu vou ter a certeza de que o Senhor é comigo para me abençoar, para me dar vitórias, em nome de Jesus, amém? Então que nós creiamos nisso todos os dias, em nome de Jesus, amém? Deus é bom e eu recebo sobre a minha vida a sua bondade. Olha quem chegou aqui, rapaz. Que isso, hein, Marcelo? Você me enganou hoje, Marcelão, você me enganou hoje. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos orar então, nessa manhã, clamando ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele ministre sobre nós a sua graça, o seu favor. Você é justiça de Deus em Cristo, amém? Você é mais do que vencedor, você é amado, você é vitorioso, você é salvo, você é protegido, você é curado, você é abençoado, em nome de Jesus, amém? Creia nessa palavra, tome posse dela em nome de Jesus. Hoje nós acordamos com uma boa expectativa, amém? Porque o Senhor há de nos abençoar em nome de Jesus, amém? Não andamos por emoção, não andamos por vista, mas nós andamos por fé, amém? Porque o justo viverá pela fé. E hoje é manhã de oração, hoje é manhã de clamor, e eu creio que nessa manhã o Senhor ouvirá o nosso clamor, ouvirá a nossa oração, e grandes bênçãos eu creio que nós alcançaremos por meio da oração, por meio do clamor, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por esta manhã, obrigado, Senhor, pela vida de cada um que me assiste nesta manhã, pela vida dos meus irmãos, ó Pai amado, que estão aqui presentes comigo. Pai, eu abençoo cada um em nome de Jesus. Eu ministro a vitória do Senhor sobre a vida de cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Meu Deus querido, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Pai amado, que nesta manhã o Senhor fale conosco. Obrigado, Jesus, pela graça que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para orarmos, ó meu Deus querido, todas as manhãs. Meu Deus querido, obrigado pelo favor. Obrigado, meu Deus querido, em nome de Jesus. Ó Pai amado, pela unção do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Meu Deus, nos abençoe, fale conosco e ministra sobre nós, ó Pai, a Tua presença nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Ontem à noite eu estava meditando, né, a respeito da oração matinal, né, e dos irmãos, né, estarem firmes. Toda vez que eu medito eu falo assim, Deus, é só o Senhor mesmo, né? É só Deus, é verdade, é só Deus para fazer os irmãos virem aqui, né, para fazer os irmãos acordarem para assistir. É a graça de Deus sobre a sua vida, amém? Que o Senhor continue te abençoando muito em nome de Jesus, que o Senhor continue te favorecendo muito em nome de Jesus, por você perseverar na oração, por você perseverar em levantar, né, segunda, quarta e sexta, 5 horas da manhã, né, para orar conosco. Irmãos, eu digo e vou continuar dizendo para os irmãos, né, que a nossa obra no Senhor, ela não é em vão, amém? Creia nisso em nome de Jesus. Olha, não é em vão que você está nesta manhã aqui acordado, orando comigo, porque nós estamos buscando o Senhor, buscando a palavra dEle, nós estamos orando, nós estamos clamando, amém? Então, creia, não é em vão a sua oração nessa manhã, não é em vão o seu trabalho no Senhor. Deus é bom, amém? Glória a Deus por isso, louve a Deus por isso. Deus é bom e a bondade dele se manifeste na nossa vida por você estar disposto, se dispondo a cada dia em nome de Jesus
para orar. Amém? Hoje nós vamos meditar em Mateus 16, 24. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 24. Hoje é dia dos namorados, né? Todo mundo apaixonado. Todo mundo se preparando. Maris, o Marcelo falou que vai levar um super café da manhã para você, Maris. Ele falou que vai passar ali na Maná, vai comprar um croissant de manteiga com queijo. Tô colocando o Marcelo em posição difícil. Ele falou que rosa ele não vai achar para comprar não, mas ele vai num jardim ali, cortar algumas ali, fazer um maço de flores para você, Maris. Receba. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá, diz assim: então disse Jesus a seus discípulos, diga, eu sou discípulo. Amém? Então o Senhor está falando conosco. Amém? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Nós precisamos, abrir mão da nossa vida. Por que que muita gente não segue Jesus? Até ontem eu falei isso aqui no culto, pregando. Por que muita gente não quer seguir a Jesus? Porque não quer negar a si mesmo, As pessoas têm um conceito de dizer assim: não, eu não vou seguir Jesus porque eu vou ter que deixar de fumar, eu vou ter que deixar de namorar, eu vou ter que deixar de aproveitar minha juventude, aproveitar minha vida, principalmente jovem, Os jovens dizem assim: não, eu não vou seguir Jesus porque eu sou novo. Tem até gente velha que dá esse conselho, para jovem, dizendo: não, você é um rapaz novo, o que você vai fazer em igreja? O que você vai mexer com esse negócio de igreja? Igreja é quando você já está no final da vida. O negócio é saber quando é que é o final da vida, Porque o final da vida não está na velhice. O final da vida está quando acaba o propósito, da nossa vida. Então tem muita gente que dá até esse conselho, Não, você é novo, vai aproveitar a vida, vai se divertir e depois você procura Deus. Deus fica como último caso, Mas as pessoas colocam às vezes essa expressão de dizer: não, eu não vou servir a Deus porque eu vou ter que deixar disso, vou ter que deixar daquilo. Mas na verdade não é simplesmente isso. É o negar a si mesmo, As pessoas querem que a sua vontade seja feita. E irmãos, na vida de oração que a gente tem, não é a nossa vontade que deve ser feita. Amém? É a vontade do Senhor. Amém? Não é segundo a nossa vontade, não é segundo a nossa obra, Mas é segundo o plano que Deus tem, segundo a obra dele, é segundo a vontade dele. Então, para seguir a Jesus, eu preciso negar a mim mesmo, Eu preciso negar a minha vontade, eu preciso negar os meus desejos, negar aos meus anseios, Para quê? Para que a vontade dele se faça. E aí Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então são três coisas, A primeira atitude nossa, na nossa vida com Deus é essa, é negar a mim mesmo. Eu confesso para os irmãos, todo dia eu quero pregar a palavra de Deus, mas não é todo dia que eu quero levantar cedo para pregar aqui não, tudo mais. Por quê? Porque é difícil, E os irmãos também sabem disso. Não é fácil, todos os dias a gente acordar 5 horas da manhã, Ou às vezes até um pouquinho mais cedo, para você se arrumar e poder vir na igreja e tudo. Então a vida com Deus é isso. O tempo todo vão aparecer oportunidades e situações onde a gente vai ter que negar a nós mesmos, a nossa vontade, às vezes negar um descanso que você queria, às vezes negar um projeto ou um plano que você tinha, tudo isso para fazer a vontade de Deus. E a nossa vontade, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser certos, mas no final deles há o quê? Morte e destruição. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então eu desejo, na verdade, abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus.
Porque a minha vontade, às vezes, ela pode terminar em morte. A minha vontade, às vezes, ela pode terminar em destruição. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Vai acontecer algo de bom na minha vida, eu creio, em nome de Jesus, amém? Tome posse dessa palavra. Acontecerá algo de bom de Deus na minha vida, acontecerão coisas agradáveis na minha vida e acontecerão coisas perfeitas, amém? A perfeição de Deus é manifesta quando a gente nega a si mesmo para ouvir a sua voz e cumprir a sua vontade. Você toma posse disso em nome de Jesus? Então eu digo para os irmãos, estar aqui de manhã, ouvindo a palavra de Deus, é a vontade dele em nome de Jesus, amém? Então eu profetizo coisas boas na sua vida, eu profetizo coisas agradáveis, eu profetizo a perfeita vontade de Deus se manifestando na nossa vida em nome de Jesus, amém? Porque nós abrimos mão da nossa para fazer a vontade dele, amém? E a vontade dele traz tudo isso sobre a nossa vida. Então a gente nega a si mesmo para tomar a sua cruz, porque quem não nega a si mesmo não toma a cruz. Agora, o que é tomar a cruz? É tomar posse da salvação de Deus sobre a nossa vida. O que é a cruz para nós? Né? A cruz é a salvação. Né? O mundo diz, né? O mundo dizia, né? que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. E o Senhor falou também isso a respeito do profeta Isaías. Né? Todo aquele que for pendurado no madeiro vai ser maldito, é amaldiçoado. Mas os romanos também viam isso. Todo mundo que morria com morte de cruz era visto como uma pessoa maldita. Porque era o pior tipo de morte, né, que havia. Então os romanos também viam que quem morria com morte de cruz, né, era maldito, porque era o pior tipo de condenação. Mas a cruz para nós, ela é loucura. Por que ela é loucura? Porque ao passo que para o mundo ela é símbolo de maldição, e ninguém antes do cristianismo, né, carregava uma cruz pendurada no pescoço. Então, por exemplo, nenhum romano, né, tatuava cruz, né, igual o povo faz hoje. Nenhum romano comprava pingente de cruz para andar com aquela cruz pendurada. Por quê? Porque cruz era sinônimo de maldição mesmo, entendeu? Mas aí Paulo vai dizer o que? Olha, aquilo que para o mundo é loucura, alguém se entregar, alguém dar a sua vida e carregar a sua cruz, né? Quando Jesus cai, né? Ali na Via Crucis ali, né? Quando Jesus cai e ele se agarra ali na cruz, né? O que as pessoas diziam para ele? Que Jesus era louco, por ele não só carregar a cruz, mas abraçar a cruz onde ele seria crucificado e onde ele seria morto. Era a mesma coisa dele estar dizendo assim, das pessoas dizerem, você é doido? Como que você pode amar a morte? Você vai morrer crucificado nessa cruz aí. Como que você pode amar, né, essa cruz que você está carregando? Aí aquilo que para o mundo era visto como loucura, para nós é visto como algo maravilhoso. Então quando nós falamos, né, de negar a nós mesmos e tomar a cruz, na verdade nós estamos tomando posse daquilo que é a obra mais maravilhosa da parte de Deus sobre a nossa vida. A cruz para nós é símbolo de redenção, a cruz para nós é símbolo de remissão, é símbolo de salvação. A cruz para nós é símbolo do maior sinal do amor de Deus por nós. Então quando nós falamos tome a sua cruz, a gente já joga logo na renúncia, né? Não, tomar a cruz significa renunciar a si próprio. Mas o renunciar a si próprio já foi falado. Negue a si mesmo, né, e tome a sua cruz. Tomar a sua cruz é tomar posse disso. Tome posse da sua remissão. Tome posse da sua salvação. Tome posse da sua cura. Porque tudo isso foi realizado na cruz. Então eu tomar sobre mim a cruz é tomar posse daquilo que a cruz representa para mim. E a cruz para mim é isso. Lá Jesus se fez pecado para que eu fosse santificado. Então eu tomar posse da santidade dele sobre a minha vida. Na cruz Jesus se fez maldito para que eu fosse bendito. Então tomar a cruz é tomar posse da bênção. Hoje eu sou bendito. Diga isso em nome de Jesus. Diga, eu sou bendito do meu Pai. Amém? Então tomar a minha cruz é tudo isso. Mas tomar a cruz representa o quê? A morte, é você receber
sobre si próprio a morte para o mundo, porque agora eu vou viver para Cristo. Aleluia. Então, aí por isso que entra primeiro negar a si mesmo. Eu nego a mim mesmo. E quando eu nego a mim mesmo, é a mesma coisa de eu estar dizendo, eu morri para mim mesmo. Eu morri para as minhas vontades, eu morri para mim mesmo. E agora eu vou passar a servi-lo. Agora eu vou passar a fazer a vontade dele. Agora a minha vida é dele. Aleluia. Quando Jesus sobe na cruz, ele está abrindo mão de tudo que ele era e de tudo que ele tinha, por amor do Pai, da vontade de Deus ser realizada. Agora, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todo mundo fosse reconciliado com ele. Então Jesus abre mão de si para fazer a vontade de Deus. Então tomar a cruz também é isso. É abrir mão de mim mesmo para fazer a vontade dele. Aleluia. Porque aí isso vai redundar em glória sobre a minha vida. Então esse tomar a sua cruz é algo muito abrangente, é algo muito amplo. É você renunciar, é você entender que você morreu para si mesmo, é você tomar posse também de tudo aquilo que foi realizado na cruz, é tomar posse sobre você, né? Então, mas principalmente, nós morremos para o mundo e agora nós vivemos para Deus, nós vivemos para Cristo. Aleluia! Essa é a nossa vida, irmãos. Vivemos para Ele. Por que nós estamos aqui 5 horas da manhã? É por causa dEle. Aleluia! Não é por causa de mim. Não é por causa da sua vida. Nós estamos aqui orando 5 horas da manhã, é por causa dele, é porque nós o amamos, é porque nós cremos nele, é porque nós cremos no nome dele, é porque nós cremos na obra dele. Por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Então eu digo e ouso dizer que os irmãos têm tido fé, e eu digo até mais, ouso dizer que os irmãos têm tido grande fé. Né? Por quê? Porque não é todo mundo que está aqui, não é todo mundo que está me assistindo, não é todo mundo que está presente aqui na igreja, e deveria ser, né? Deveria ser como é numa China, numa Coreia do Sul, deveria ser, né? Onde as igrejas, 4 horas da manhã, estão lotadas, mas lotada mesmo, e é um culto normal, igual de domingo, né? Mas por quê? Porque as pessoas entenderam o propósito. E não é por mim, é por causa dele. E quanto mais nós fazemos isso, mais glória se manifestará sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Não seja aquela pessoa que pensa assim, não, eu já orei na oração matinal, então hoje eu não preciso orar mais, né? Não, eu já vim na igreja, na oração matinal, já assisti o pastor Damião pelo Instagram de manhã, então hoje minha missão está cumprida. Não, a gente precisa entender, ó, quanto mais na presença dele, melhor. Quanto mais oração, melhor. Quanto mais clamor, melhor. Quanto mais alimentando dele, melhor. Por quê? Porque nós vamos estar cada vez mais absorvendo aquilo que a cruz tem para nós. Nós vamos ter cada vez mais entendimento do que ele fez na cruz por nós. E aí você vai tomando posse, tomando essa cruz sobre nós, aí nós podemos segui-lo. Então é um processo, né? É um passo a passo. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E aqui está o motivo de muita gente não seguir o Senhor. Aqui está o motivo das pessoas desistirem, né, de orar, desistir de clamar, desistir da obra de Deus, do Senhor, porque não se negam. Irmãos, toda vez que nós nos negarmos a nos negar, né, é uma coisa redundante, parece. Toda vez que a gente se negar a nós mesmos, né? Eu me nego a não fazer a minha vontade. Eu tenho que de vez em quando fazer a minha vontade. Quando isso começa a acontecer conosco, é engraçado, a gente começa a se afastar. Parece que a gente começa a ficar frio, parece que a gente começa a ficar alheio ao mundo espiritual, à vontade de Deus, porque não foi para isso que nós fomos chamados. Se nós vivêssemos a vida com Deus para fazer a nossa vontade, tão somente, então não tinha razão. Então a vida com Deus ela é exigente para muitas pessoas por causa disso. Então em nome de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, receba a obra da cruz, morra para o mundo, viva para Cristo, e aí nós vamos segui-lo. Amém, meus irmãos? O propósito é esse, juntos nós segui-lo. Amém? Não siga a mim. Não siga o pastor Damião, não siga a homem,
Não siga a denominação, siga Ele. Amém, meus irmãos? Ele é o nosso pastor, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos dirige. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Aleluia. Então com Cristo nós não perdemos. Aleluia. Por que nós negamos a nós mesmos? Porque com Ele nós não perdemos. Fazendo a vontade dEle nós não perdemos. Fazendo a vontade dEle até no dia da morte. Até quando a nossa vida, chegar ao fim. Aí é que nós estaremos achando a nossa vida. O crente ele não morre. O crente ele volta para casa. Aleluia. Então é motivo de alegria. Por isso que um velório de um crente, ele tem que ser alegre. É engraçado, é estranho falar isso, né? Mas é a verdade. Porque um crente está voltando para casa, para o real lugar onde ele deve habitar. Um crente que quando morre, quando dorme no Senhor, ele está 1000 vezes melhor do que nós. Porque ele foi para a glória. Aí eu pergunto para os irmãos, que glória há nesse mundo? Nenhuma. Aleluia. Então a palavra aqui é de perseverar. Perseverar até quando? Até o propósito da nossa vida se cumprir. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Amém, meus irmãos? Então que você se alegre por ter perdido a sua vida, no sentido da sua vontade, para viver segundo a vontade dEle. Aleluia. A nossa vida agora é dEle. E a nossa vida está nas mãos dEle. É Ele quem sustenta. É Ele quem vai nos dirigir. Aleluia. E isso vai redundar em glória sobre a nossa vida. Olha, a gente não faz apologia, a morte. Nem devemos, porque Jesus é vida. Mas nós, depois que aceitamos a Jesus, a gente não deve mais valorizar a vida no mundo como o mundo valoriza. A nossa vida é para Ele. E a gente vai olhar para Ele. Nós não olhamos mais para nós mesmos. Amém? Então, a nossa vida em si, a gente perdeu. A gente ficou para trás. Agora nós vivemos em prol dEle. Aleluia. Para fazer a vontade dEle. Então, é olhando para Ele o tempo todo. Ele é o autor e Ele é o consumador. É Ele quem vai consumar. É nele que está a consumação. É nele que está os últimos dias da nossa vida. Amém? Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim da nossa vida hoje. Então, quando a gente olha para Cristo e percebe isso em Cristo, a gente perde o valor por todas as coisas desse mundo. É interessante, os irmãos podem analisar. Todos nós aqui já tivemos um dia fervoroso de oração, um dia fervoroso de clamor, aquele dia que você ficou realmente cheio do Espírito Santo. Nesse dia, você não queria nem saber das coisas do mundo, era ou não era? Nesse dia você não pensou em dinheiro, você não pensou em trabalho, nesse dia você não pensou em viagem, nesse dia você não pensou em nada, você só queria saber dEle. Era ou não era, irmãos? Se encher dEle. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, esse mundo, ele perde totalmente o valor. E essa é a obra da cruz. Amém? Por que quando Jesus chega para os discípulos e fala, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde dormir. Por que Jesus fala isso? Porque ele está querendo dizer, olha, vocês querem me seguir, mas a vida que vocês têm, vocês vão ter que deixar para trás, tudo, para viver e cumprir a minha vontade. Aí um fala para Jesus, mestre, espera eu sepultar meu pai, depois eu te sigo. Mestre, espera eu qual era o outro? Não era sepultar o pai, o outro? Esqueci. Desculpa. Aí o outro veio com outra desculpa. Aí Jesus falou, não tem jeito, é agora. E foi assim com os discípulos, Jesus chega com Pedro e fala, segue-me. E a Bíblia diz que ele deixando tudo, estava pescando com o pai dele, deixando tudo, o seguiu. Mas olha quem se tornou Pedro. Aleluia, irmãos. Então, quando nós deixamos tudo pelo Senhor, abrimos mão de tudo que há nesse mundo pelo Senhor, aí começa a nossa vida com Deus. Aleluia. Aí começa a nossa vida espiritual. Aí o versículo 26 vai dizer, porque, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso aqui é o mundo,
O homem mundano é esse aqui. Ele está preocupado em ganhar coisas. O homem mundano, ele está preocupado em ter coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A parábola do semeador ilustra muito bem isso, né? Principalmente a semente que caiu entre os espinhos. Fala que as preocupações da vida e o anseio pelas riquezas sufocaram a palavra de Deus e a semente, né? A palavra de Deus cresceu, mas não pôde frutificar. Por quê? As preocupações do mundo. O mundo hoje se preocupa com o quê? O mundo está preocupado com doença, enfermidade. O mundo está preocupado com a economia, com dinheiro, com a recessão, com o desemprego. Tudo isso o mundo se preocupa. E nós não, porque nós estamos guardados. A nossa vida não gira em torno de dinheiro. A nossa vida não gira em torno de vida profissional, de vida sentimental. Hoje é um dia onde muita gente vai ficar angustiado, né? Porque não tem namorado, porque não é casado ainda e tudo mais. Mas isso é coisa do mundo. Quem que criou o Dia dos Namorados? O mundo. É o comércio que criou. Isso não é bíblico, isso não tem nada a ver. Aí o povo se angustia por causa de Natal. O povo se angustia por causa de Ano Novo. O povo se angustia por causa de Dia dos Namorados. Se angustia por causa de tanta coisa que o mundo criou. Aí quem é que se angustia disso? Quem anda segundo o curso do mundo. Qual é o curso do mundo? Hoje você tem que ter alguém. Se você não tiver ninguém, você está para trás, você tá de lado. Mas quem criou isso? O mundo. Aí um monte de crente entra na onda do mundo. Qual é a onda do mundo? Dia dos Namorados. Aí se você não tem um namorado, aí se angustia. Aí vem o diabo, que é maligno, né? Começa a acusar, a condenar, lançar um monte de minhoca na cabeça. Aí o povo aceita ainda. Sabe? Então, a nossa vida com Deus, ela não gira em torno do mundo. O mundo se preocupa com coisas, dinheiro. O mundo está preocupado, está o tempo todo pensando nisso. O mundo está correndo atrás dessas coisas. Mas aí o versículo diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Existe uma vida eterna, amém, irmãos? E nós fomos feitos para ela, aleluia. Nós não fomos feitos para esse mundo. Apesar que aqui nós podemos desfrutar de tudo, sim. Tome posse da palavra que diz que nós comeremos o melhor desta terra, mas a nossa vida não gira em torno das coisas daqui. Coloque isso no seu coração. A minha vida não gira em torno das coisas daqui. O que dará o homem em troca da sua alma? Aí o cara pega, ganha tudo no mundo. Dinheiro, riqueza, posição, né, e tudo mais. E aí essa pessoa está chegando ao fim da vida dela. E aí o que ela vai oferecer em troca da alma dela, ser salva? Não tem como, porque não é isso, não é assim que acontece. Não, ó Deus, eu te entrego a minha empresa, eu te entrego os meus milhões na conta, eu te entrego o meu carro para eu ser salvo. É assim que a salvação acontece? Quem que achava que era assim? Jovem rico, não foi? Jovem rico, ele achou que, né, ele poderia comprar a salvação, né? O que eu tenho que fazer? Aí Jesus estava dizendo para ele, você não tem que fazer nada, porque não é fazendo que você é salvo, é crendo. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é pela graça sois salvos mediante o que fizer. E aí todo mundo chegava, né? O que eu tenho que fazer? Nicodemo chegou fazendo a mesma pergunta. O que hei de fazer? O que eu tenho que fazer? Aí as pessoas confundem, achando que a salvação é pelo que se faz, a salvação é pelo que se crê. Por isso que a gente tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. A única forma da gente crer é assim. Da gente ter fé é essa. É verdade. Depois que você é salvo é que você pergunta, mestre, o que hei de fazer agora para o Senhor? Porque você está servindo a Ele. Então, o que dará o homem em troca da sua alma? Nada, porque nada paga pelo céu. Amém? A não ser a nossa fé. Qual é a moeda do céu? É a fé. Qual é o crédito do céu? É a fé. Então a gente precisa crer agora. Sem negar a si mesmo, não tem fé. Sem tomar a cruz, não tem fé. Sem seguir a Jesus, não tem fé. Porque quem não segue a Jesus já está dizendo que não crê nele, não é verdade? Aí o 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Amém? Diga, Jesus está voltando. Amém. E então retribuirá, olha só, a cada um conforme as suas obras.
Então a gente nega a si mesmo, toma a cruz é o evangelho, amém? A cruz é a obra. Então você nega a si mesmo, você toma posse da obra e segue a Cristo. Como, pastor? Segue a Cristo carregando a cruz. Segue a Cristo pregando o evangelho. Aleluia. Aí essa é a obra. É para isso, essa é a nossa vida. Qual é a nossa vida? Negar a si mesmo. O que é a nossa vida? Pregar o evangelho, carregar a cruz. Sermos cristãos, essa é a cruz. A nossa cruz é ser cristão. Pastor, é pesado? Claro que é pesado. Porque a Bíblia vai dizer que o mundo nos odeia. Ser cristão não é fácil, porque nós somos odiados, é ou não é? E é. Tem gente que lá no trabalho, na hora que você falar, se você ainda não disse, você tem que dizer. Mas o dia que você disser que você é crente, você corre o risco de ser mandado embora. Porque o mundo nos odeia. E tem patrão que se souber que tem um crente trabalhando ali, ele manda o cara embora. Porque ele odeia crente. Então ser cristão é uma cruz? É uma cruz. Então olha só, negue a si mesmo. Pregue o evangelho, seja cristão, cumpra o evangelho, viva segundo o evangelho, fale segundo o evangelho. Tudo isso é a cruz. E fazendo tudo isso, seguindo a Cristo. Essa é a nossa vida, irmãos. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito da nossa vida é o que a gente está fazendo aqui agora. 5 horas da manhã, orando e ouvindo a palavra. Essa é a nossa vida. Para de se iludir. Amém, irmãos? Pare de se iludir com as coisas do mundo. Essas coisas vêm, mas vêm se Deus permitir. Sabe, viagem é bom? É, mas quando Deus permitir, você viaja. Aleluia. Quando Deus permitir, você descansa. Quando Deus permitir, você usufrua daquilo que o mundo tem de bom para te oferecer. Mas entenda, a nossa vida não gira em torno dessas coisas. A nossa vida não gira em torno de, não, porque o meu plano de vida é viajar pelo menos 2 vezes por ano. Nossa vida não gira em torno disso. Não, porque meu plano, meu objetivo é ganhar 30 mil reais por mês. Não é esse o objetivo da nossa vida. Sabe? Mas aí quando você fala isso, nossa, todo mundo ali na cama, né? Quem está me assistindo, acho que deve estar deitado na cama. Você chega murcha na cama quando você escuta uma mensagem dessa, né? Os irmãos aqui chegam murcha na cadeira. A maioria está com a cara assim, poxa vida. Eu só estava pensando nisso, eu achei que a vida com Deus era só isso. Era casar, ter dinheiro, carro bom, viajar e comer em restaurante caro. Irmãos, isso é o mundo que busca. Nossa vida com Deus tem nada disso. Agora, podemos aproveitar dessas coisas? Claro que sim. Mas que Deus promova para nós isso. Olha, existe uma coisa muito, um abismo muito grande entre eu correr atrás de certas coisas e Deus me proporcionar essas coisas. Irmãos, é um abismo muito grande, é uma diferença muito grande. Quando eu corro atrás disso e quando Deus traz isso até mim. Quando Deus me dá isso, né? Existe uma diferença muito grande quando eu corro atrás de ser conhecido, de ter sucesso, e quando Deus ministra em mim o sucesso, por exemplo. É errado ter sucesso? Não é, tem pastores aí que são famosos, tem gente aí no meio evangélico que é muito famoso, é famoso até no mundo. Mas quando Deus te dá isso, é muito gostoso de viver. Mas quando você corre atrás dessas coisas, tudo isso se torna um fardo e um peso. Aí as pessoas não entendem, né? Por que tem gente que converte e aí de repente ele estoura e faz um grande sucesso e de repente você vê a pessoa lá no mundo, cantando com não sei quem, cantando com não sei quem, e na casa de não sei quem, fazendo coisas que você nem imaginaria que aquela pessoa está fazendo, porque ela se diz homem de Deus, mulher de Deus. Porque você entende, você percebe que às vezes a pessoa correu atrás daquilo. Aí quando ela alcançou, ela não teve sabedoria para lidar com aquilo com o sucesso que ela correu atrás, com o dinheiro, com a fama, seja lá o que for. Mas quando Deus traz é diferente. Aí é onde você vê a mão de Deus e aí é onde você vê a mão do homem. Quando Deus promove, isso vai trazer o quê? Justiça,
paz e alegria. Reino de Deus é o que, irmãos? Justiça, paz e alegria. Não tem tormento, não tem droga, não tem maconha, não tem dificuldade, não tem luta e tribulação. Tem justiça, paz e alegria, sabe? Então, que Deus promova isso para nós, que o Senhor te dê um bom sucesso, mas não é esse o alvo da nossa vida. O propósito da nossa vida é viver o Evangelho de Jesus. E aí, quando Ele vier, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aleluia. Aí entra o que o irmão Natanael falou, né? O que hei de fazer vem depois da salvação. Não é o que hei de fazer para ser salvo, mas depois de ser salvo, o que hei de fazer? Como hei de viver? E aqui está o modo como a gente tem que viver. E o Senhor, quando vier na sua glória, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Receba e creia que você receberá galardão, bênção e vitória pelo que você está fazendo aqui agora, de ouvir a palavra, de orar comigo agora. Creia, tudo isso está gerando um peso de glória sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão que você ouve a palavra, não é em vão que você ora, não é em vão que você congrega, não é em vão que você se dispõe na obra dele, a fazer parte das coisas dele, porque tudo isso trará um peso de glória sobre a sua vida e tudo isso trará retribuições sobre a sua vida em nome de Jesus. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passaram pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Você toma posse disso em nome de Jesus? Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. E a geração do arrebatamento não vive a vida preocupado, ansioso, inquieto com as coisas desse mundo. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor nos guarda, nos sustenta e nos livra em nome de Jesus. Aleluia. Então, viva para Ele nessa manhã em nome de Jesus. Ore a Ele, faça tudo para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o centro. Aleluia. Então, a palavra de hoje não foi aquela coisa de hoje Deus vai te abençoar, hoje haverão milagres, uma onda de bênçãos vai te atingir hoje. Hoje não foi esse tipo de palavra, mas foi uma pregação que nos conscientiza verdadeiramente de quem nós somos. Amém? Hoje foi uma pregação, eu acredito que bem crua. Nossa, esse daí é o crente raiz mesmo. É o cara que nega o mundo e nega a si mesmo por amor de Cristo. E é esse crente que nós temos que ser. É um crente que abre mão de tudo por amor ao Senhor. Irmãos, todos os homens que seguiram Jesus abriram mão de muitas coisas. Eu fico pensando em Mateus, né? Mateus era riquíssimo. O homem era rico, né? Como publicano que ele era. Ele era rico, mas ele abriu mão de tudo para seguir a Jesus. Pedro tinha uma empresa, vamos dizer assim, ele tinha um negócio, não era pescar, né? Mas abriu mão de tudo, deixou tudo, estava lá limpando as redes com seu pai e deixou tudo. E os 12, pensa, 12 homens, que talvez naquela época o mundo chamaria eles de vagabundo, chamaria eles de, vocês são um bando de vagabundo. Como que você deixa seu pai lá com as redes, trabalhando, para seguir um homem que você nunca nem viu na vida, um homem que você não sabe nem de onde que veio? Mas aí, através daqueles 12, né, o Senhor, ele cria a igreja, né? E aí a história da humanidade, por causa da igreja, nunca mais será a mesma. Aleluia. Então isso é tremendo, isso é maravilhoso, né? O mundo pode nos taxar de vagabundo, pode nos taxar de tapado, de bitolado, de seja lá o que for, de homofóbico e sei lá mais o que for fóbico aí, que o povo põe tanta coisa. O povo pode taxar a gente do que for, mas nós é que sustentamos esse mundo, amém? Como igreja. Esse mundo só tem paz, um pouquinho de paz, um resquício de paz por causa da igreja. Quando a igreja for tirada no arrebatamento, aí você vai ver o trem pegar fogo. Aí o povo vai dizer, quando tinha igreja era bom demais, naquela época era bom, né? Aí o povo vai sentir falta, apesar que Satanás vai enganar, mas essa é a verdade. Então creia, esse é o nosso propósito de vida, essa é a nossa vida com Deus. Negar a si mesmo, tomar a cruz dele, fazer a vontade dele e segui-lo até o fim, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Jesus, e te louvamos, Senhor,
por esta palavra, ó Pai. Senhor, que cada um que me escuta nessa manhã, coloque o pé no chão para entender, ó meu Deus querido, o verdadeiro propósito, o verdadeiro alvo, Senhor, de ser cristão, de servir o Senhor, de ser crente. Ó Pai, Senhor, nós não vivemos para fazer a nossa vontade, nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Senhor, nós não estamos aqui para agradar a homens, mas para agradar o Senhor. Oh Pai, essa é a nossa vida, agradar o Senhor. Essa é a nossa vida, Pai. Às vezes, desagradar o mundo, ou desagradar alguém com uma mente mundana, para agradar o Senhor com uma mente celestial. Pai, nós te louvamos e te glorificamos, porque cremos, Pai amado, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ó Deus, não é em vão que nós estamos orando, não é em vão que nós estamos servindo, não é em vão, Senhor, que nós negamos a nós mesmos, abrimos mão, ó meu Pai querido, do mundo e das coisas que nele há. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos teus filhos. Receba sobre a sua vida a retribuição daquilo que o Senhor Jesus tem para você, segundo o seu serviço, segundo a sua oração, segundo o seu clamor. Receba sobre a sua vida a retribuição, o galardão, o presente, a bênção do Senhor, segundo aquilo que nós temos visto. Oh, Papai, nos dê graça, Pai, para perseverar. Nos dê essa graça, Papai querido, para nós, ó Senhor, andarmos, ó meu Deus querido, crentes no Senhor, crentes, recalamaxere demanais, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Papai, que o Senhor dê graça a cada um, Pai, a negar a si mesmo, a negar a sua vontade, a negar, meu Deus querido, às vezes planos, às vezes, Senhor, anseios e desejos, tudo isso por amor ao Evangelho, tudo isso por amor, ó Pai querido, à tua obra. Meu Deus, eu abençoo teus filhos, eu ministro a vitória do Senhor sobre a vida de cada um. Eu ministro, meu Deus querido, a graça do Senhor, recalamaxere demanaias, sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Receba sobre você a bênção, receba sobre você a vitória, receba sobre você a capacidade do Espírito Santo de negar a si mesmo, de renunciar, de abrir mão, recalamaxere demanais, das coisas desta vida. Receba sobre você a graça do Senhor, em nome de Jesus, para tomar sobre si a vontade dEle, para tomar sobre si a obra dEle, para ser cumpridor do Evangelho, para ser um cristão, para ser uma pessoa segundo a vontade dEle. Oh Papai, nós oramos, nós te louvamos e nós te glorificamos, Senhor. Eu abençoo cada um nesta manhã. Ó Pai querido, que as nossas orações, recalamaxere demanaias, sejam poderosas em Ti. O nosso clamor seja poderoso em Ti. Que a obra do Senhor seja poderosa, recalamaxere demanaias, na nossa vida. Meu Deus, eu oro. Meu Deus, eu abençoo. Meu Deus, eu declaro vitória sobre a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos tomar sobre nós o reino e Te seguir, Pai. Oh Jesus, nós estamos Te seguindo, Pai, porque nós cremos. Senhor, nos dê graça para perseverar até o fim, para seguir o Senhor, ó meu Pai querido, até o fim. Nos dê graça, Jesus, para não desistir na nossa caminhada e na nossa vida contigo, Pai. Senhor, que nós não sejamos como o mundo, que busca, que se preocupa, que anda ansioso pelas coisas deste mundo, mas que nós sejamos cristãos. Que nós, meu Pai amado, entendamos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E nós tomamos posse nesta manhã da justiça, da paz e da alegria, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro, abençoo cada um e ministro, meu Deus querido, a vitória do Senhor, ó Pai, sobre a nossa vida. Meu Deus, eu oro, Te louvo, Te glorifico, Te adoro e Te exalto por tudo, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Amém